Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente. Estamos na primeira sessão especial da 15ª legislatura em 15 de maio de 2009, comemorativa dos 30 anos do serviço social na luta contra a desigualdade no Brasil. Quero agradecer e registrar a presença da senhora assistente social, a Maria Alice Fossen, que está presente conosco. Também representando a Secretaria Municipal de Saúde, assistente social Ana Lúcia Morato Cerruti, representando aqui a secretária Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo. E também o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, representando também nesse ato o Dr. José Antônio dos Santos, delegado seccional de Polícia de Jundiaí. Não, isso aqui. Tá. Agora convido a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro a conduzir em plenária as homenageadas da noite e as pessoas que serão agraciadas na noite. São elas a senhora Isildinha Aparecida Alarcon Tavares, assistente social de saúde da Escola do Serviço Social da Indústria, e também o senhor Paulo César Casati, diretor do SESI local. Eu também chamo e peço para a vereadora conduzir a senhora Elizabeth Borgiani, assistente social do setor técnico do Serviço Social de Psicologia do Fórum da Comarca de Jundiaí. E também a Ana Maria Carrara, representando o Poder Judiciário de Jundiaí. Peço à vereadora também que conduza o representante da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jundiaí, senhor José Carlos Rizieri, presidente, representando assistentes sociais da APAI. Obrigado, vereadora. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo, a proceder à chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Vicentina Tonelli. Presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Domingo Fonte Basso. Vereador Durval Lopes Orlato. Presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Presente. Vereador Fernando Manuel Bardi. Presente. Vereador Gustavo Martinelli. Presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos, na presidência. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Leandro Palmarini. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, presente. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Presente. Vereador Paulo Sérgio Martins. Presente. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade. Vereador Silvio Hermani. Presente. Segunda chamada. Vereador Domingo Fonte Basso. Vereador Júlio César de Oliveira. E vereador Leandro Palmarini. Com 13 senhores vereadores presentes e 3 ausentes, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo, primeiro secretário. Eu convido a todos que fiquem em pé para que a gente entoe o hino nacional.
Para dar sequência aos trabalhos, eu peço à vereadora Marilena Perdiz Negro que assuma os trabalhos dessa noite. Por gentileza, vereadora. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Dando prosseguimento, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos os vereadores desta 15ª legislatura, ao presidente, que acabou de sair por um compromisso, à mesa diretora desta casa, sem a aprovação dos mesmos, não seria possível a realização deste evento, desta solenidade. Então, meu agradecimento pessoal e em nome dos homenageados e do conjunto de profissionais de assistentes sociais aqui desta cidade. Desculpe, o vereador presidente, aqui, muito obrigada pela deferência, pela aprovação do nosso pedido. A organização dessa sessão especial, ela nos permitiu recuperar um pouco da trajetória do serviço social, paralelamente ao desenvolvimento do trabalho das entidades aqui nesta cidade. E, para mim, foi muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de rememorar, lembrar, né, de pessoas que tiveram em alguma ocasião, tiveram passagem pelas nossas vidas. Como no protocolo desta mesa já está previsto uma oradora, uma das homenageadas desta noite, vai falar um pouco do significado desta data, desse marco dos 30 anos para o serviço social, e um pouco do projeto ético-político em defesa de uma justiça social. Eu vou fazer uma breve introdução, mais aqui em nível de Jundiaí, da evolução histórica do serviço social, e vocês me ajudem a lembrar se eu esquecer de alguém. Mas a intenção era só buscar como poderíamos homenagear profissionais e entidades ao mesmo tempo, de forma que representasse todo o conjunto de profissionais, assistentes sociais e entidades e o próprio poder público. Bem, aqui em Jundiaí, como outras cidades, o serviço social começou a aparecer como profissão a partir de sua regulamentação em 1957, mas já reconhecendo a profissão como assistentes sociais, funcionários públicos que atuavam informalmente ou atuavam numa função semelhante. Mas foi a partir mesmo da Constituição, quando a política de assistência social passou a integrar o tripé da Seguridade Social, formando o elo Previdência, Assistência Social e Saúde, é que realmente acho que ganhou um certo peso e o próprio poder público e as entidades, na sua profissionalização, começaram a introduzir em seus quadros e ampliar o quadro de profissionais, juntamente com outras categorias, evidentemente, na construção de políticas públicas. E aí, a gente começou a buscar um trabalho aí de garimpo, bem informal, mas foi bastante gostoso, de contato com as entidades, para ver da nossa lembrança e lá checar se elas estavam... Quem é que teve profissional há mais tempo, né? Eu fiz isso também no garimpo, encontrando formalmente e informalmente a Maria Alice Fosse, que está aqui esta noite, que tive a oportunidade de convidá-la, avisar dessa solenidade, e perguntar, como é que foi o serviço social lá no SESI? Então, a gente buscou mesmo em campo essas informações, né? E foi dentro do sistema S, do SESI, que a gente encontrou referência dos primeiros profissionais, muito antes da regulamentação da profissão, e aqui em Jundiaí, em 1975, o sistema S é o grupo SESI, SENAC e SENAI.
E aqui em Jundiaí, o SESI foi um dos pioneiros com assistente social em 1975 no Hospital do SESI. E era a esposa do ex-vereador Erazê Martinho, a vereadora de lá, Valdice Pique Martinho. E hoje conta com a profissional, a Isildinha Aparecida Alarcon, mas teve em seus quadros profissionais, como a Maria Alice Fossen, que esteve aqui presente, num trabalho que ela confessa ter gostado muito e ser muito saudosa do contato com os profissionais das empresas, os trabalhadores, numa atividade que começou a ser diferenciada também dentro das empresas e também dentro do SESI, como entidade que congrega conjunto de entidades da indústria. Então, agora nós temos a Isildinha, que está atuando na área de saúde do escolar. As entidades, aí nós buscamos também entidades que fazem o serviço social, prestam atendimento a pessoas na cidade, e nos deparamos com a mais antiga, que tem profissional há mais tempo em seu quadro, é a PAI. E ficou assim interessante, porque é muito próximo, as diferenças são de anos, pouca coisa, tudo na mesma década de 70, que começaram a surgir aí um fomento para o quadro de serviço social. Era a Jaira da Silva Barreto, em 1970, e logo em seguida a amiga saudosa Marli Pincinato Reinaldo, que já não está entre nós, que também teve outra carreira, além do serviço social na PAI, também migrou, né? Nós temos muito disso, as pessoas migram para outros setores e têm as suas experiências e suas contribuições. E aí, no final da década de 70 e durante os anos 80, aí foi mais gradual, mas foi bastante significativo o incremento de profissionais, com uma geração nova que estava surgindo no mercado, e eu vou lembrar de alguns nomes aqui. Pode ser que eu esqueça de alguém, mas a intenção é só marcar, fazer um referencial. A Iole Secato, no Lar Nossa Senhora das Graças, a Pérola Maria Dolce, na Associação de Assistência aos Rancenianos, hoje a Pérola se encontra no São Vicente, que está lá, que tem serviço social desde 1979, na Associação dos Rancenianos desde 78, a Maria de Lourdes Pacheco, que também fez estágio na Associação de Assistência à Família do Tuberculoso, uma das entidades mais antigas aqui da cidade, pequenininha, mas ela sobreviveu assim muitos anos, com a supervisão da Maria Graça Cachan, que é funcionária pública do Estado. Então, a gente tem um elo aí de profissionais que também migraram para outros setores e estão na cidade com presença forte com o seu trabalho. E aí a gente chega no poder público. O poder público, a partir da década de 80, promoveu muitos concursos. Quando eu falo poder público, eu falo prefeitura e falo o próprio poder judiciário, né? E hoje a prefeitura conta com 44 profissionais atuando ativos, né, fora os que já se aposentaram, atuando nas diferentes políticas públicas, dando seu trabalho em espaços de decisão também, ajudando nos programas e projetos, nas principais políticas públicas que temos que desenvolver. Poder Judiciário, que em 79 tinha a sua primeira assistente social, a Laura Cerezer, seguida de profissionais depois como a Vitória, a Rossi, a Vandira, a Marjorie. Hoje ela conta com um número de 13 profissionais no núcleo, sendo 7 assistentes sociais e 4 psicólogas. Acho que é um pouco mais. Acho que é isso, né? 13, não dá. 5 psicólogos, que tem um símbolo aqui que eu não entendi. Bem, então, e está aqui a Ana Maria, que nós chamamos, acho que ela não esperava, para representar o núcleo técnico do serviço social, que é um setor importantíssimo, que atua em diversas frentes, na vara da família, da infância e juventude, e auxilia muito as políticas públicas, tem uma integração bastante forte na cidade. E aí, para que pudéssemos simbolicamente homenagear todas e todos os profissionais, os assistentes sociais de Jundiaí, nós escolhemos, então, uma entidade patronal,
né, que é o SESI, e uma entidade assistencial privada, que, no caso, a PAI de Jundiaí, que há mais tempo integram os profissionais de serviço social. Foi esse o sentido da homenagem simbólica. Agora, para escolher um assistente social para representar os profissionais do poder público, aí é uma tarefa mais difícil, complicada, porque nós temos uma diversidade de profissionais, de perfis, de atuações distintas, em políticas públicas bastante especiais, e aí nós chegamos a um nome que entendemos que possa contemplar todos, que vai significar a extensão, né, da nossa homenagem para todas as assistentes sociais e profissionais aqui dessa cidade. Nós chegamos no nome da Elizabeth Borgiani, que é uma profissional que está na cidade, morando, eu sei que desde 86, mas atua no Poder Judiciário, no Fórum, desde 1999, então há 10 anos, é doutora em serviço social, sei que já lecionou, tem uma formação acadêmica aí interessante, foi presidente do Cefes, que é um órgão da Federação das Assistentes Sociais, do Serviço Social, com uma atuação muito forte na interferência nas políticas públicas, com a participação bastante forte da própria Elizabeth, que presidiu o Cefes de 2002 a 2008 por 2 gestões consecutivas, integrando o CONANDA, e a sua dedicação profissional, que ela vai sempre além dos limites institucionais da profissão, preocupada com as nossas políticas sociais, mas também preocupada com a categoria de profissional. Eu esqueci de me dizer que eu também sou assistente social, por isso que eu estou falando com bastante tranquilidade aqui desses percalços. Mas, para finalizar esse momento, eu gostaria de dizer assim, que a gente se surpreendeu com o número de entidades sem contar os órgãos da prefeitura, mas a prefeitura a gente contou como um setor. Nós temos 44 entidades entre poder público e sociedade civil que possuem o profissional de serviço social integrado em seus quadros e, certamente, em todos os espaços da cidade para discutir política pública. E agora, eu quero ver aqui se... Eu agora que o roteiro pede, eu assumi aqui a função da presidência, o roteiro pede para a senhora Elizabeth Borgiani, a nossa homenageada, em nome de todos os demais homenageados, que profira aí agora aqui na tribuna algumas palavras, falando desse marco, né, de 30 anos de serviço social, na história da própria formação da categoria, mas também inserta na nossa realidade, no nosso contexto de política pública de assistência social. Então, com a palavra, Elizabeth, você tem pelo menos uns 15 minutos para estar falando do nosso marco de hoje, do nosso momento de hoje, em nome dos homenageados. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, o meu cumprimento à Sua Excelência, a vereadora Marilena Perdiz Negro, que presidirá essa sessão dessa digna Câmara Municipal de Jundiaí, na pessoa de quem cumprimento a todas as demais autoridades aqui presentes. Cumprimento honrada os cidadãos e as cidadãs que aqui compareceram e que representam, muitos deles, entidades da sociedade civil, organizações, movimentos sociais e conselhos de direitos. Homenageio também aos profissionais de várias áreas que têm forte interface com o serviço social, como psicólogos, educadores, advogados, enfermeiros, sociólogos e tantos outros. Meu cumprimento especial aos colegas de profissão, assistentes sociais, que comparecem hoje a esta solenidade para celebrar o nosso dia. Cumprimento especialmente a ilustre vereadora Marilena
Perdiz Negro por esse significativo resgate da história de nossa profissão na cidade. Devo dizer que estou muito emocionada por receber esta homenagem na Câmara Municipal de Jundiaí, cidade que adotei há mais de 20 anos pela amizade que tenho com alguns de seus filhos mais dignos, como é o caso especial da família do senhor Antenor Langella, à memória de quem dedico este momento especial de minha vida. Cidade da arte de Fernanda Milani, cidade que acolheu o Gáudio Olímpico de Nelson Prudêncio e viu florescer o tênis magnífico da campeã Gláucia Langella. Cidade que é palco de tantos outros protagonismos que nem sempre ganham a mídia, mas têm enorme valor histórico, como, por exemplo, o militante trabalho de iniciação musical de Josete Feres. Receba meu abraço, terra querida Jundiaí, cujos filhos e esta amiga amantes são de ti. Mas saiba que acolho emocionada esta homenagem com absoluta consciência de que aquilo que a mim diretamente deve ser dirigido é muito pouco, pois sou tão somente parte e fruto de um grande e obstinado esforço coletivo de centenas e centenas de colegas que, ao longo dos últimos 30 anos, vêm dedicando seu labor e sua vida ao aperfeiçoamento e ao engrandecimento desta profissão em nosso país. Somos mais de 80 mil assistentes sociais no Brasil hoje. Formamos o segundo contingente profissional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Fazemos parte de uma profissão regulamentada por lei e que interfere em processos muito complexos, pois todos eles relacionados com a reprodução social da vida. É uma profissão que, como diz bem o professor José Paulo Neto, tem características singulares. Ela não atua sobre uma única necessidade humana, nem tampouco se destina a todos os homens e mulheres de uma sociedade, sem distinção de renda ou classe. Sua especificidade está no fato de trabalhar sobre todas as necessidades humanas de uma dada classe social, ou seja, aquela formada por grupos subalternos, pauperizados ou excluídos dos bens, serviços e riquezas dessa mesma sociedade. É por isso que os profissionais de serviço social atuam basicamente na trama das relações de conquistas e apropriações de serviços e poder pela população excluída e dominada. Assim, desenvolvemos nossa atuação profissional, seja ela dentro do Poder Judiciário, do Executivo ou nas organizações não governamentais, levando em consideração relações de classe, gênero, etnia, aspirações sociais, políticas, religiosas, culturais, além de componentes de ordem afetiva e emocional. Nosso trabalho pode produzir resultados concretos nas condições de vida dos que estão destituídos de direitos, em seus comportamentos, valores, seu modo de viver e pensar, suas formas de luta e organização, suas práticas de resistência em serviços, programas, recursos. Assim, espalhados por todo o território nacional, os assistentes sociais estão trabalhando diariamente com crianças e adolescentes que carecem de medidas protetivas, com idosos abandonados ou vítimas de violência, populações indígenas, encarcerados, enfim, com as mais diferentes vulnerabilidades ou violações de direitos. Estamos também no Parlamento, somos vereadores, deputados, assessores parlamentares
e também estamos na gestão municipal, estadual e federal, como secretários e ministros, em cargos de importância estratégica para o planejamento e implementação das ações públicas. Somos mestres e doutores, especialistas e pesquisadores, reunidos em vários cursos de pós-graduação no território nacional. Somos autores de livros de referência para o debate sobre a questão social. Esta é, senhores e senhoras, uma profissão pujante no mundo, em processo de crescimento e consolidação. Aliás, foi com emoção que pude ouvir em um dos congressos mundiais relacionados ao ensino do serviço social e ocorrido no Chile há poucos anos, o pronunciamento emocionado da presidente daquele país, senhora Michelle Bachelet, que fez, na fala de abertura do Congresso, citando inclusive Mary Richmond, e ela não é assistente social, um marcante elogio a esta profissão, saudando o compromisso dos assistentes sociais com a democracia, a justiça social e a liberdade. Honrada também fiquei quando, representando meus colegas brasileiros, fiz um pronunciamento oficial a mais de 3.000 assistentes sociais de 50 países que compareceram ao Congresso Mundial de Munique, na Alemanha, em 2006, e que ouviram atentos a exposição sobre a série de avanços históricos que a profissão alcançou por aqui, como a defesa e implementação de uma política de assistência social que, por obra e luta de muitos de nós, foi tirada de sua indigente condição de ajuda e tutela e alçada à condição de direito reclamável por todos que dela necessitam, e que tem como um de seus princípios fundamentais, vejam, excelências, o único diploma legal que tem isso, a nossa Lei Orgânica da Assistência, o reconhecimento de que a necessidade social deve sempre estar acima dos interesses da rentabilidade econômica. Só a Lei Orgânica da Assistência produzida no Brasil tem este princípio. Fui ouvida com atenção também quando citei um dos princípios fundamentais de nosso Código de Ética, aquele que nos convoca a trabalhar com a perspectiva da socialização da riqueza que foi construída por todos, e não só a socialização do poder político. Esta também é uma revolução. E vi, então, emocionada, do alto daquele belíssimo palco da Ópera de Munique, onde me encontrava e fazia enorme esforço para ser compreendida por meio da tradução simultânea que era realizada para outros idiomas, vi ao final de minha fala colegas japoneses, italianos, iraquianos, israelenses, chineses, alemães, suecos e americanos aplaudirem por vários minutos seguidos e com acenos de admiração os assistentes sociais brasileiros por essa nossa virtuosa trajetória de lutas e conquistas. Irmanavam-se eles, naquele momento, às nossas análises de que a questão social vem demandando respostas e cobrando intervenções e políticas sociais na perspectiva do enfrentamento da pobreza, da exclusão, da violência e da miséria, num mundo de abundância e não de escassez, o que alimenta um explosivo caldeirão de tensões e vulnerabiliza as relações societárias num plano global. Haja vista as guerras e conflitos que têm uma população cada vez mais jovem, atuando como soldados, pois a sofisticação e a tecnologia aplicadas a armamentos modernos, mais leves e letais, permite que até crianças desnutridas carreguem fuzis e granadas e sejam recrutadas para as lutas desumanas. Sabem os assistentes sociais do mundo todo que essas guerras estão sendo incentivadas por interesses externos de grandes grupos capitalistas que estão sempre ávidos por riquezas de toda sorte, seja pelo petróleo do mundo árabe, pelos minérios do solo brasileiro ou pelo interesse em ganhar concorrência para obras de infraestrutura que permitirão o escoamento dessa riqueza natural aos seus bolsos,
como os capitais chineses que hoje também invadem o grande e espoliado continente africano. A barbárie contemporânea, para a qual os assistentes sociais estão atentos, não tem apenas a manifestação física do extermínio. Ela significa também a perda de valores, regras sociais e concepções éticas que orientavam e articulavam, de alguma forma, a humanidade em seu destino e em sua jornada. Nessas guerras atuais, que violam todos os direitos humanos, não basta matar o inimigo. É preciso destituí-lo de sua humanidade, como é o caso dos genocídios e dos estupros em massa, ou até das invasões das milícias armadas e dos grupos de extermínio nas periferias das grandes cidades, que promovem a chamada limpeza social. E mais, neste contexto de desumanização, esgarçam-se os laços de solidariedade e difunde-se uma atitude cínica que transforma todas as desgraças em espetáculos televisivos. A morte e a destruição devem ser mostradas ao vivo, em tempo real, para que os capitais envolvidos na grande mídia também se valorizem. E sobre a barbárie, vale lembrar que um importante filósofo do século XIX já advertia, diante do capitalismo que via nascer e se desenvolver com velocidade impressionante, ele dizia que com o capitalismo a barbárie reapareceria, mas desta vez ela seria engendrada no próprio seio da civilização e seria parte integrante dela. E é o que estamos vendo. E os assistentes sociais sabem que a barbarização da vida tem a ver com o fundamentalismo do mercado, que, entre outras coisas, é a fonte de ataque às políticas públicas. Sabem também que o projeto neoliberal, no rastro da crise da função redistributiva do Estado, é sustentado por uma ideologia na qual os aposentados têm que ser vistos como vagabundos, os servidores públicos como marajás e inoperantes, e os miseráveis como bandidos. Ocorre, senhores e senhoras, que a dura realidade com que se defrontam no continente latino-americano, aliada a uma sólida base teórica de cunho crítico, vem levando os assistentes sociais brasileiros a superarem de vez o lastro conservador presente na origem da sua profissão. Lastro este que gerava um perfil profissional limitadíssimo, marcado pelos traços de vocação, boa vontade e militantismo religioso. Obrigada, Excelência. Estamos já muito distantes daquelas marcas da gênese da nossa profissão, que denotavam o inequívoco vínculo do serviço social dos anos 30 e 40 com o projeto reformista conservador, aquele que hipervalorizava a conduta moral e pessoal do assistente social em detrimento da incorporação de matrizes teóricas sólidas, que acabava levando a uma naturalização e moralização dos problemas sociais, e que fez projetar uma imagem social da profissão ligada à vocação natural da mulher para a educação, para a filantropia e para a caridade. Toda esta marca de origem fez com que se projetasse a ideia de que não seria preciso estudar muito para ser um assistente social, que tratava-se de um curso fácil ou que não se necessitaria de tanta capacitação continuada como outras profissões, pois os problemas humanos não mudam. Isto tudo já é passado para nós. Assim, não cabem mais no serviço social o perfil voluntarista, corporativista, a subalternidade técnica ou a visão imediatista, que se basta no nível da aparência dos problemas que se apresentam no cotidiano profissional. Hoje, mais do que nunca, somos reconhecidos como profissionais que têm competência para decifrar as complexas determinações da vida social
e intervir decisivamente para que amplas parcelas da população tenham acesso aos bens que foram desenvolvidos pela humanidade. Somos também profissionais que reconhecem o seu papel e os seus limites na divisão social e técnica do trabalho. Temos clareza, sobretudo, de que cada ato nosso, seja estudando um caso específico para fazer um laudo no judiciário, seja atuando em uma equipe de saúde ou em uma fundação de habitações populares, cada ato nosso deve estar balizado pela perspectiva de uma utopia emancipadora, o que exige de nós um contínuo e incessante aperfeiçoamento profissional, pessoal, ético e político. Por isso, tivemos que incluir em nossos currículos de graduação e pós-graduação as matérias que dão conta da explicação das características do capitalismo em sua fase atual. Foi preciso também incluir em nossas análises os estudos clássicos e primorosos sobre o Brasil, sobre este Brasil de desigualdades profundas, ou, como já disse alguém, este país que se tornou uma máquina de gastar gente. Fomos, então, nós, os assistentes sociais, antes apenas identificados como aqueles que fazem e que não pensam muito, fomos nos debruçar sobre a obra clássica de um Caio Prado Júnior, de um Florestan Fernandes, de um Otávio Ianni, buscando os fundamentos da formação social, econômica e política do Brasil. Aprendemos com eles, com clareza, o que significou a escolha da chamada via prussiana na nossa política, que alia autoritarismo e cooptação de interesses, e que acabou marcando toda a nossa história política do século XX, sendo, inclusive, fomentadora dos traços da ditadura militar que se abateu sobre nós por mais de 20 anos. Entendemos que o nosso passado colonial, antes de ser um entrave para o desenvolvimento dos apetites do imperialismo capitalista, como com ele colaborou, fazendo com que o Brasil criasse uma vinculação subalterna à economia internacional. Os assistentes sociais brasileiros, em seus segmentos mais críticos, compreenderam, a partir desses estudos profundos, que aqui, neste continente, cujas veias foram abertas pelo facão do conquistador, a vida social foi capturada pela lógica da exploração e da acumulação dos grandes monopólios nacionais e internacionais. E que o pensamento positivista, bem agora como o pós-moderno, deram e vem dando o lastro teórico e ideológico para a sua justificação. E compreenderam os assistentes sociais que era preciso romper com tudo isto. Foi o que fizemos nesses 30 anos, vereadora Marilena Negro. Trabalhamos e continuamos a trabalhar para romper com tudo isto. Estamos lutando hoje, por exemplo, para qualificar melhor as ideias de direitos, de legal, de justiça. Estamos trabalhando para compreender de forma crítica a ideia de direitos sociais ou de direitos humanos, pois sabemos que a esfera legal só se torna eficaz se puder se entranhar no próprio corpo da sociedade, como cultura e como referência ética. Aliás, como diria o filósofo húngaro Istvan Mészáros, as teorias liberais que defendem de maneira abstrata os direitos humanos são suspeitas, e eu diria até cínicas, porque também asseguram o latifúndio que só serve à especulação imobiliária do capital, porque asseguram a exploração aviltante do trabalho, seja ele formal ou informal, precário ou análogo à escravidão. E pior ainda, as teorias neoliberais tratam como sendo algo natural as regras de um mercado que provocam o desemprego de milhares e milhares de pessoas,
como se elas pudessem prover suas vidas a partir das sobras de uma sociedade que é marcada, por um lado, pelo consumo luxuoso, ostentatório e incabível de uma elite sem ética e sem estética, que é fruto ela mesma da brutal concentração de renda nesse país. E, pelo outro, pela mais crua miséria de populações inteiras que habitam barracos e tomam água de esgoto ou até moram neles, como vimos em reportagem recente. E os assistentes sociais brasileiros sabem que devem fazer o enfrentamento desse ideário. São enfrentamentos que não nos devem impedir de construir um horizonte de possibilidades, porque queremos soluções. Queremos a apropriação social dos bens produzidos por todos. Queremos que relações sociais e de poder sejam realmente transformadas. Queremos que as consciências sejam politizadas. Queremos o protagonismo social da profissão, de todos os trabalhadores e de todos os que restam como massa humana sobrante nesse capitalismo das finanças, onde o mote é lucrar sem produzir e, se possível, sem empregar pessoas. Porque o nosso compromisso é com o sonho, é com a utopia de uma sociedade socialmente regulada e justa, onde a desigualdade seja um mero defeito a corrigir, e não, como nesta forma de organização social em que vivemos, uma característica intrínseca e necessária. Nossos compromissos são como uma formação ética que promova uma ruptura com os vícios dos autoritários, dos indiferentes, dos egoístas e dos violentos, que se nutrem de valores contrários à emancipação humana. Encerro, então, prestando uma homenagem a todos os assistentes sociais aqui presentes e também aos ausentes, que trabalham no coração da desigualdade social e que escolheram esta profissão talvez porque saibam a dor do oprimido. Às vezes, mais do que sabem, a sentem no próprio corpo, na própria alma. E por isso sabem também a necessidade de afirmar a urgência e a atualidade de uma civilização solidária, de uma sociedade justa e igualitária. Muito obrigada. É agora que se quebra o protocolo, Cidinha? Ainda não? O protocolo acabou de ser quebrado. Desculpe, eu não sabia, não me avisaram. Já quebramos aqui o protocolo, mas a gente vai tentar continuar para prestar as homenagens diretamente às entidades. E enquanto a Elizabeth... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Elizabeth aguardar, eu vou já iniciar a homenagem com ela aqui em pé, junto com a Ana Maria, vou entregar-lhe, e em seguida os outros, eu convidarei os outros vereadores. A placa de homenagem, ela tem as datas de marco 1979-2009, e está dizendo: a Câmara Municipal de Jundiaí congratula-se com os profissionais do serviço social pelos 30 anos na luta contra a desigualdade no Brasil, em especial com os profissionais e instituições de Jundiaí, que contribuem de maneira imprescindível para a construção de uma cidadania ativa e a consolidação da democracia. O reconhecimento, portanto, do Poder Legislativo jundiaense. Em meu nome e em nome de todos os vereadores desta casa.
Agora eu convido o vereador Marcelo Gastaldo a entregar, e peço para as pessoas descerem, para Isildinha Aparecida Alarcon Tavares e o Paulo Sérgio Casati, ambos do SESI Assistente Social e diretor do SESI Serviço Social da Indústria de Jundiaí. Eu convido agora a minha companheira de Câmara, a vereadora Ana Antonelli, a entregar uma homenagem ao senhor José Carlos Rizieri, presidente da PAI, representando a entidade e as assistentes sociais que atuam na entidade. José Carlos Rizieri. Bem, agora nós teremos, nesse encerramento, Questão de ordem, senhora presidente. Agora sim chegou a hora de quebrarmos realmente o protocolo e o regimento interno. O protocolo aqui que eu assumi da presidência não contava a abertura de fala dos vereadores. Desculpe, viu, vereadores? Eu estou tentando cumprir aqui o regimento. Isso, mas realmente não tem mesmo, mas eu fui incumbida de quebrar o protocolo e o regimento, primeiro para cumprimentar a senhora por essa noite bonita, por essa sessão, e abraçando a senhora, eu abraço todas as assistentes sociais e todos os assistentes sociais da nossa cidade e da nossa região. Embora não sendo regimental, eu peço agora a Vossa Excelência que convide para que volte aqui no plenário a assistente social que fez essa belíssima, eu diria, palestra para nós, a Elizabeth Borgiani, que representando toda a categoria das assistentes sociais, vai prestar uma merecida homenagem a uma assistente social competente, dinâmica e batalhadora da nossa cidade. Eu peço que a senhora, então, volte ao plenário, a senhora Elizabeth Borgiani. Obrigada, presidente. Está deferido o pedido, presidente. Na realidade, Excelência, serão duas assistentes sociais, duas competentes profissionais. Em primeiro lugar, depois que nós fizemos uma pesquisa na cidade, o nosso abraço para a querida assistente social Célia Marques Gonzalez. Os assistentes sociais de Jundiaí. Para a assistente social Célia Marques Gonzalez, nosso reconhecimento por sua trajetória exemplar na defesa dos direitos sociais e da dignidade da profissão. Para outra assistente social especialíssima para nós todos,
Marilena Perdiz Negro. Nosso reconhecimento pelo compromisso ético e político que você expressa com a realização dos princípios de justiça social, liberdade e democracia que regem nossa profissão, assistentes sociais de Jundiaí. E quebrando de vez o protocolo, eu presenciei uma cena, viu, Célia? Viu, meu marido Jorge? O marido da Marilena falando para a netinha deles assim: desiste, vovó vai continuar trabalhando, ela escolheu ser assistente social, não tem jeito. Quando a netinha queria brincar com ela. É difícil, né? A gente não espera, é uma coisa bacana para acontecer. Foi uma escolha, na verdade, esse estágio como vereadora, como atuando aqui politicamente, que a gente acaba por desistir de uma carreira profissional mais que eu gostaria de estar, né? Então eu tenho bastante inveja de vocês estarem atuando, estar sofrendo tudo que vocês sofrem, porque eu compartilho dessa realização. Mas é uma escolha, a gente está aqui também para provocar discussão internamente na Câmara, com a sociedade, com todo o conhecimento que a gente adquire com a experiência de vida, mas também dentro de princípios sólidos que a profissão nos dá e nos deu, e tenho certeza que me ajudam bastante nessa trajetória escolhida. Então, eu gostaria agora de encerrar também informalmente esta sessão, mas convidando a todos a ouvir e entoando o hino de Jundiaí. Esse hino é maravilhoso, pode aplaudir, né, gente? Bem, eu agradeço a presença das autoridades aqui presentes. Desculpe se alguém chegou e não foi avisado, não foi anunciado. De todos que honraram esta casa com a sua presença, aos funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí, a dedicação de todos, as pessoas da minha equipe de trabalho, do meu gabinete, e que tornou possível esta cerimônia. Mais uma vez, o meu agradecimento especial aos vereadores que permitiram esta maravilhosa noite, e deixo aqui à vontade os cumprimentos aqui entre as pessoas que estão se revendo. Declaro encerrados os trabalhos, em nome de Deus, sob a proteção de Deus, e meu muito obrigado.
fiquei tão chateado com essas críticas aí. Pessoal, tem uma confraternização marcada aqui. Procurem a Cidinha para saber que tem um pessoal querendo se reunir. E aí vocês sabem melhor do que é.